Olá, queridos amigos, queridos companheiros dessa playlist do livro Ceifa de Luz. Hoje chegamos na última lição do livro, que é a mensagem 65, Evolução e Felicidade. E nos despedimos com esta última mensagem, dizendo a todos que foi muito bom podermos nos sentir unidos em torno desse trabalho, que é a leitura dos livros, com as nossas reflexões singelas, mas diárias, já aprendendo ao separarmos durante o nosso dia um tempo de qualidade para o que realmente importa nas nossas vidas como espírito imortais que somos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que nos foi concedida nessa reencarnação. Agradecemos aos nossos mentores e guias que souberam nos intuir, que souberam nos inspirar, que nos protegeram e que nos fizeram inúmeras vezes entender onde e como a chave de cada mensagem, na sua essência. Agradecemos de todo o coração e pedimos as bênçãos para o Espírito de Emmanuel, o autor dessas mensagens, e do seu médium Chico Xavier, que generosamente nos ofereceu o fruto do seu trabalho. Somos muito agradecidos a essa equipe de trabalhadores junto a Chico Xavier e Emmanuel, porque são inúmeros espíritos nessa falange que nos ajudam a fazer essa compreensão. Que alegria poder contar com a proteção desta falange de trabalhadores. E como deixar de dizer que também nesse mês de dezembro em que estamos, é o mês da alegria, é um mês em que particularmente parece que todas as pessoas conseguem abrir seus corações para as mensagens mais sublimes que chegam do alto. Dessa maneira, iremos fazer a leitura e Emmanuel de início nos traz a carta de Paulo a segunda aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 8, em que ele disse: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não esperavas, talvez, que expressões espetaculares te marcassem na terra os processos de vivência humana. E muitas vezes nós mesmos destacamos a disparidade entre as vitórias do raciocínio e as conquistas do sentimento. Ou seja, disparidade, a diferença. Nós mesmos realmente, quantas vezes destacamos como está distante o nosso raciocínio do nosso sentimento. Por isso entramos em tantos conflitos. E ele continua: filósofos lamentam as distâncias entre a ciência e o amor. Ainda assim, acima dos nossos próprios pontos de vista, anteriormente expendidos, somos forçados a considerar que os domínios de um e outro são muito diferentes. São conquistas diferentes, Onde os eletrocardiógrafos capazes de medir o grau da dedicação dos pais pelos filhos? Onde os computadores que nos traduzam em número e especificação as doenças suscitadas pelo ódio? Como encontrar as máquinas que possam frenar entre os povos os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso supermercado adquirir exaustores das paixões que na terra, enquanto encarnados, tantas vezes nos desvastam a alma
inclinando-nos à loucura ou ao suicídio. E onde, por fim, surpreender as engrenagens que nos mantenham aí no mundo com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos as lágrimas quando apertamos em vão entre as nossas as mãos desfalecente das criaturas queridas que se despedem de nós, antecedendo-nos na viagem da morte. Não te apaixones pelo progresso sem amor. De que te valeria palmilhar por meses e meses um deserto formado em pepitas de ouro sem a bênção da fonte? Ou residir num palácio sem luz? Fazer as conquistas materiais, né, esquecidos do que realmente é essencial. E ele termina, né, esse último parágrafo nos dizendo: atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão, que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade, fora das leis de Deus. É uma mensagem, né, que nós podemos dizer nessa reflexão profunda, né? Emmanuel nos chama aqui sobre a evolução, a nossa evolução espiritual, como estamos fazendo, né? Nessa última página ele deixa a mensagem mais profunda, a mensagem que nos requer parar para uma reflexão maior também de entendimento, né? Então ele nos alerta aqui claramente essa disparidade, nessa distância daquilo que já conseguimos raciocinar e entender, digamos, né, pelo nosso raciocínio, e daquilo que realmente sentimos, que nos conscientizamos. Nós, quantas vezes lemos verdadeiros tratados e compreendemos racionalmente, mas quantas outras vezes não conseguimos sentir aquela lei, aquela letra, o espírito daquilo ali? Qual a essência daquilo dentro de mim? O que aquilo importa dentro de mim? Qual aquela finalidade? Então Emmanuel nos traz claramente para pensarmos sobre as nossas conquistas e as finalidades delas na nossa vida. Porque muitas vezes saímos por aí realizando inúmeras conquistas que nos deixam com a mão vazia no fim das contas. Que não conseguimos, né, nos alimentar, não conseguimos sentir o espírito com aquela sensação de completo, de plenitude. O que está faltando? Qual é a conquista? Então nós vamos aqui fazer um breve, né, como se diz, apanhado dessa ideia dentro da doutrina espírita para observarmos o nosso momento atual. Nós sabemos que Deus criou a todos nós espíritos simples e ignorantes. Nós todos tivemos a mesma base, o mesmo começo, com a finalidade, tem um objetivo, tudo para Deus tem um objetivo. A finalidade de chegarmos progressivamente, né, a uma perfeição. O que pode ser de perfeição. E Deus nos criou dessa maneira e também nos deu um modelo para que pudéssemos, né, fazer o tropismo divino, nos direcionar para esse objetivo que Ele nos ofereceu como modelo de guia. Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 125, que Deus nos ofereceu Jesus como modelo mais perfeito que a humanidade pode ter como seu guia.
Então nós temos que olhar para Jesus, temos que observar o comportamento desse mestre, temos que observar como ele raciocinava, como ele pensava, como ele queria ensinar e nos colocarmos nesse posicionamento. É uma distância? Sem dúvida nenhuma. Mas nós já temos para onde caminhar, nós já temos por onde ser o nosso modelo. Porque aquele que não sabe para onde anda, né, não chega em lugar nenhum. Nós já sabemos para onde nós estamos olhando. Nós estamos olhando para o Cristo. O Evangelho é a nossa bússola. Então, nós sabemos que essa finalidade, que podemos dizer, né, de perfeição, que encontramos o nosso irmão maior, que é Jesus, é quando esse espírito que foi criado, simples e ignorante, ele terá realizado todas as conquistas, reparem bem, tanto as intelectuais quanto as morais. Então é quando se compara com as duas asas. Então nós vamos ter a asa do sentimento, né, da moral, e a asa da inteligência e da razão. A gente fala que se for tentar voar com uma asa só, não vai conseguir, não é mesmo? Não vai conseguir. E que para isso seja realizado, desse início até chegar aqui nessa finalidade, existe um hiato. Vamos aqui fazer um desenho, né, no espaço. Aqui, ó, um hiato. Como é que esse hiato é preenchido? Então eu fui criada simples e ignorante. Um dia, durmo, acordo, perfeita com todas as conquistas materiais e morais? Nós já sabemos que não, né? Nós sabemos que por maior que seja uma vida, ela é insuficiente para realizarmos todas as conquistas. Então, a bondade de Deus, a justiça de Deus, nos permite realizar, né, esse caminho, esse trajeto aqui do meio, ó, através de várias vidas, podemos dizer com a certeza, as várias reencarnações em que nos permitimos experiências que vão fazer eclodir as potências que se encontram em estado de latência em nossas almas. Todos nós fomos preenchidos do amor de Deus e com todas as possibilidades de conquistas. São como sementes que se encontram dentro de nós em estado de latência. E que a cada vida, a cada experiência, a cada situação, elas vão sendo aprimoradas no sentido de serem colocadas para eclodir, para germinar, para crescer, para se desenvolver, né? Quantas reencarnações serão necessárias para que essas conquistas da alma sejam realizadas totalidade? Né? Quantas? A gente pode se perguntar. Quantas forem necessárias. É de pessoa para pessoa. Nós sabemos que o progresso intelectual e o progresso moral, eles não acontecem paralelos ali juntamente. Geralmente o espírito se desenvolve pela intelectualidade e depois vai buscar reencarnações para trabalhar a sua moralidade. Dificilmente caminha junto, mas o importante é que ele terá da misericórdia de Deus a oportunidade de realizar, seja o tempo que necessário for, para ele realizar essas duas conquistas. Então a gente começa a conseguir a unir o conhecimento intelectual com moral sem essa grande disparidade que o Manuel falou. Eles já começam a se aproximar. Porque muitas vezes estamos vendo uma ciência, uma tecnologia, um progresso, um crescimento, enquanto a moral está ali carente e definhando, né?
Então, esse meio aqui que eu falei do início até o final, esse meio aqui, nós podemos lembrar que ele é justamente o que chamamos de processo do espírito, processo evolutivo, e que o nome já diz, é processo, logo ele possui várias fases. Então a gente pode compará-lo como uma espiral de progresso, né? E se essa espiral foi relatada no Antigo Testamento por Jacó, em que ele fala na escada, né, que leva. Então, vamos imaginar uma escada espiral de progresso com inúmeros degraus. A gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta, e cada vez mais alto e melhor, né? E cada um de nós nos encontramos num determinado degrau dessa escada evolutiva. Já estivemos em outros e estaremos em tantos outros. Então, aonde que nós nos localizamos? Nós estamos ali, ó. Nós estamos ali naquele meio ali, ó, né? Então nós vamos ver espíritos como São Francisco de Assis. Imagine o degrau que ele se encontra, e vamos imaginar aquele espírito ainda tão bruto, tão selvagem ainda, sem menor desenvolvimento. Agora no início dessas escadas. O tempo que cada um começou também foi diferente. O importante é que todos, querendo ou não, irão vivenciar, né, essa escada. E dependendo da boa vontade e da perseverança e do discernimento do que é certo e errado dentro da lei de Deus, esse caminho ficará muito melhor e mais fácil de realizar. Bem, como nós falamos desse processo evolutivo com várias fases, vamos nos recordar que a primeira fase, né, evolutiva, o espírito, ele vive para realizar conquistas que podemos dizer exclusivamente materiais. Ele é aquele puro instinto animal. É o início, né? Aquela primeira fase aqui dos degraus. Então ele está vivendo o automatismo biológico, ele vive de instinto, ele vive para perpetuar a sua espécie. Então o que importa a ele é a comida, é o sexo, é o abrigo, é resolver aquele momento da vida. Então essa é a primeira fase em que o espírito passa necessidades exclusivamente materiais. E às vezes a gente encontra criaturas que parecem estar na primeira fase ainda, né? Já mais adiantadinho, mas ainda com necessidades exclusivamente materiais. Depois, esse espírito ele passa para uma segunda fase evolutiva. Ele já tem necessidades semimateriais e semi-morais. Ele não tem só exclusivamente material. Ele tem material, mas também já tem necessidades morais. Já é despertado para outros valores, né? Menos instintivo, menos material. Então ele já começa a desenvolver, são as paixões, e mais avançado, e ele passa a sentir também sensações. Então ele já tem sensações. E na terceira fase evolutiva? Na terceira fase evolutiva, o espírito ele vai viver para realizar conquistas exclusivamente morais. Então para ele já não existe mais necessidade material. São as conquistas morais. Nós reparamos então que o espírito no início ele só tinha instintos, só necessidades materiais, e ele sublimou
aprendeu, passou a ter sensações, desenvolver, né, alguns sentimentos com necessidades morais, ele já começa a ser acordado, até que vai chegar ao ponto mais delicado do sentimento, que é o amor. Começou com o instinto, passou para a sensação, sentimento, e o ponto mais delicado desse sentimento será o amor. Então, o amor, né, que Jesus veio nos trazer como lição, nos demonstrando, olha, vocês já podem desenvolver aqui os sentimentos, comecem a acordar para as questões morais. Nós nos observamos. Em que fase nos encontramos? Nós vamos encontrar a resposta da nossa fase de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as conquistas que são prioridades na nossa vida, de acordo com aquilo que priorizamos como principal. Por isso a importância do Evangelho sempre, nos fazendo acordar para necessidades morais, nos demonstrando que nem só de pão vive o homem, nós ainda vivemos do pão, mas nem só do pão vivemos. Então já conseguimos nos alimentar com o Evangelho de Jesus. Então nós já percebemos que estamos caminhando, todos nós, muito felizes com as bênçãos de Deus. A lição se encontra no livro que eu coloquei aqui, Antologia Mediúnica do Natal, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a autoria nessas mensagens de vários espíritos. Possuímos uma playlist chamada Natal, onde fizemos o estudo de várias dessas mensagens. E nós escolhemos a mensagem de autoria, naturalmente, do Espírito Emmanuel, como uma gratidão, como um gesto de agradecimento, em que Emmanuel nos traz o título Natal. E inicia com o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 14, em que diz: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho, do dente por dente, encontraram, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram o júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade, o inimigo converter-se-ia em irmão transviado, o criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pelas crueldades dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais sofreriam, relegados ao abandono nos vales de imundícia.
Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmãos, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Emmanuel. Uma mensagem que nos faz recordar o amor de Jesus por todos nós. E o nosso Mestre deixou isso muito claro no Evangelho de João, quando nos disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, amigos, que consigamos, nas nossas etapas evolutivas, nos encaminharmos para aprendermos a amar uns aos outros como Jesus nos amou. Desejamos a todos Feliz Natal, com muita paz e amor e sempre com Jesus nos nossos corações. Seja Ele o motivo principal desse Natal, a lembrança inesquecível do convite à nossa evolução espiritual. Muita paz, muita proteção e muita alegria em vossos corações e em nossas casas. Graças a Deus.